No passado dia 5 de outubro, o programa Mosaico Ecuménico deslocou-se a Vila Nova de Gaia, mais precisamente à paróquia de São João Evangelista, da Igreja Lusitana, para trazer até vós alguns apontamentos do sínodo desta igreja. Em conversa com o bispo Jorge Pina Cabral, começámos por falar da importância de um sínodo para a vida de uma igreja sinodal. A importância é muita, porque na eclesiologia da Igreja Lusitana o sínodo é o órgão máximo, ou seja, é o sínodo constituído pelo clero e pelos leigos que define os caminhos a seguir pela Igreja. Naturalmente o sínodo é presidido pelo bispo, mas no sínodo há uma estrutura participativa, representativa de toda a diocese, que se rege por princípios também de democracia e de votação. Nesse sentido, o sínodo é um órgão colegial, representativo de toda a Igreja, e que no caso da Igreja Lusitana se reúne de 2 em 2 anos para definir os caminhos de missão a seguir. Como não poderia deixar de ser, o contexto da pandemia marca a vida da Igreja e das suas soluções em termos organizativos e de missão. Naturalmente, no contexto que estamos a viver, este sínodo adquire uma particular relevância e, em primeiro lugar, porque, mesmo neste contexto de pandemia, entendemos que fosse um sínodo presencial e não apenas virtual. Porque o sínodo também é isso. O sínodo é um espaço de comunhão, de relação, de presença física e desta compreensão da Igreja que somos. Por outro lado, neste contexto atual que estamos a viver de pandemia, nós percebemos que as igrejas têm que pensar na sua missão à luz das atuais necessidades que estamos a sentir. E o sínodo tem sido esse espaço, um espaço de reflexão, de participação, de escuta dos relatórios dos diversos departamentos e secretariados e também, através da própria alocução do bispo, o sínodo como que faz um aprofundamento também da natureza teológica e bíblica sobre os sinais dos tempos que estamos a viver. Como todos os anos acontece, o sínodo de 2020 foi também marcado por um tema, desta feita com profundo aroma celebrativo. O tema é sustentado no Salmo 100, que começa com esta expressão muito maravilhosa, podemos dizer assim, quando o salmista nos exorta a cantar com júbilo ao Senhor. E por isso, neste sínodo, nós refletimos também sobre este sentido do louvor, que deve ser feito com alegria, com júbilo, um louvor que assenta no reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito por nós ao longo do caminhar da história. E percebemos também que neste louvor está, acima de tudo, uma atitude de ação de graças por um Deus que nos acompanha, que nos guia, particularmente nos momentos de adversidade. Por isso, o celebrai com júbilo ao Senhor é o tema sinodal da Igreja Lusitana neste ano 2020, porque também a Igreja neste ano celebra 140 anos da sua constituição em sínodo e também 40 anos da sua integração na comunhão anglicana. E por isso, ao longo do ano, a Igreja tem vindo a desenvolver um conjunto de eventos nesse sentido celebrativo. Estiveram presentes representantes de todas as comunidades locais e diferentes órgãos da Igreja. Procurando a sensibilidade dos presentes a este evento, falámos com 2 jovens. Participar do sínodo, para mim, que sou imigrante brasileiro, né, e muito bem acolhido pela Igreja Lusitana, é sentir parte dessa família. Essa família que acolhe a todos e a todas com muito carinho, com uma simplicidade e, ao mesmo tempo, com o Evangelho na ponta da língua. Isso é um fato importante para a minha vida e me sinto parte, membro. Este é o meu primeiro sínodo. Eu venho enquanto coordenadora do Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana, que assumo há pouco tempo, e por isso é o meu primeiro sínodo. Eu acho que da experiência que estou a ter, principalmente, para mim tem sido uma grande alegria ver como é que funciona este grande órgão da Igreja Lusitana, não só na sua vertente democrática, que acho que para mim, pelo menos, é muito importante, mas também do empenho e do envolvimento de toda a gente, dos clérigos e dos fiéis. E para mim, pessoalmente, tocou muito também a mensagem que o Bispo
Dom Manuel Inda, da Diocese do Porto, deixou e dirigiu aqui ao Sínodo, em que referia, dizia ele, que esta igreja é uma igreja de fiéis servida pelo clero, não é uma igreja de clero, mas de fiéis e de pessoas envolvidas, que é também naturalmente servida pelo clero. E para mim tem sido importante ver isso acontecer de forma concreta, o envolvimento das pessoas, o empenho naquilo que é o rumo que nós queremos para a igreja nos próximos 2 anos, para a igreja que também é nossa e que queremos ajudar a construir. A nossa conversa terminou com um apontamento acerca das decisões sinodais e dos desafios à missão da Igreja. O Sínodo, pela graça de Deus, refletiu sobre a criação de um secretariado de diaconia para a Igreja Lusitana. Portanto, a Igreja vai reforçar a sua presença também na área social. Foi também um tempo em que foi apresentado um livro sobre a história da Igreja Lusitana e, portanto, agora temos mais um instrumento também de divulgação da Igreja, de darmos a conhecer a Igreja que somos e também para os próprios leigos, de capacitação também para a própria missão. Para além disso, depois também o Sínodo viveu tudo aquilo que foi o caminhar dos seus departamentos e secretariados ao longo destes 2 anos e fazendo agora também uma atitude desenvolvendo uma atitude proativa perante o futuro. Neste tempo de pandemia que estamos a viver, a Igreja é chamada a olhar com realismo o tempo presente, na sua gravidade, mas é também chamada a ter este olhar de um povo em caminho, não é? De um povo que se insere na história da salvação, de um povo que percebe que o nosso destino, o nosso caminhar, a nossa história assenta nas mãos de Deus.